Deixa eu te fazer uma pergunta sincera aqui. Você tem vivido a vida que você sonhou ou apenas sobrevivido? Muita gente ora, jejua, busca, pede a Deus, mas as suas vidas não mudam. Suas vidas estão sempre travadas no mesmo padrão, nas mesmas coisas. E o problema aqui não é pouca fé, mas é excesso de medo. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Porque se você for olhar, a vida que você tem vivido hoje, ela nada mais é do que o reflexo das decisões que você não tomou. As decisões que você sabe que precisa tomar, mas tem adiado. Isso, na maioria das vezes, por conta dos medos que você não quer enfrentar. Porque toda vez que você enfrenta um medo, você vence um medo, você acessa um novo degrau, um novo patamar na sua vida. Um novo patamar de decisões, de escolhas, né, de atitudes. Isso se aplica naquela conversa que você sabe que precisa ter, mas adia. Isso se aplica e se revela, né, se mostra naquela decisão que você sabe que precisa tomar, mas você vive adiando essa decisão por conta de não querer enfrentar a situação, enfrentar as pessoas, né, enfrentar as circunstâncias. E isso vai te aprisionando, isso vai te mantendo, de fato, preso, estagnado na situação que você tem vivido, quando na verdade já era para você, estar muito lá na frente, já era para você ter avançado, ter rompido e, por que não, né? Já conquistado muitas coisas na sua vida, não é verdade? A gente entende assim que Deus, ele faz a parte dele e, na verdade, né? A parte de Deus já está pronta, já está feita. Porém, agora você precisa fazer a sua parte. É como quando a gente vai para a Bíblia, né? A gente vê ali no caso de Davi, né, eu gosto muito de usar o exemplo de Davi, né? Tinha um gigante na frente de Davi e a parte de Deus qual que era? Era capacitar Davi para derrubar aquele gigante. Mas qual que era a parte de Davi ali, naquela situação? Era pegar a pedra, botar na funda, girar a funda e arremessar a pedra. Era enfrentar o gigante. Então, muitas vezes, as nossas vidas não mudam, né? A sua vida, quando você olha, sabe, você gostaria, né? Poxa, de já estar desfrutando outras coisas, né? Coisas maiores, melhores na sua realidade, mas de repente você olha e você não vê que as coisas têm acontecido como você gostaria, mas não é porque Deus não tem trabalhado a seu favor, pelo contrário, é porque você não tem feito a sua parte. A parte de Deus você pode ter certeza que já está feita, já está pronta, como nós dizemos aqui na América, né? Already done, já está feito, entende? Porém, agora cabe a sua parte nessa fórmula, nessa matemática, nessa equação, né? Que nós chamamos de resultados. E aí a minha pergunta para você aqui é: qual é a atitude que você precisa tomar hoje, mas que você tem adiado por conta de medo? Medo de agir, medo de se posicionar, medo de falar, né? E esses medos, de repente, vêm por conta de uma rejeição, né? Você tem medo de que as pessoas te rejeitem, rejeitem suas palavras, rejeitem suas atitudes, a sua pessoa, né? Se você se posicionar negativamente. Eu conheço muitas pessoas assim, mas aplicando para a parte de trabalho, eu já até contei esse testemunho aqui, nessa experiência em algum dos outros nossos vídeos aqui. Se você não viu, né, nenhum dos outros vídeos, se você chegou aqui, caiu aqui de paraquedas, não sai agora não, fica até o final aqui e após esse vídeo, vai lá, maratonar nosso canal, tenho certeza que você vai encontrar muitas respostas e direcionamentos de Deus para abençoar a sua vida. Mas essa situação é a seguinte, né, uma vez eu tinha pego um trabalho, né, eu ia reformar ali uma cozinha tal para uma cliente, ela era filipina nessa cliente, aí eu fui e chamei um amigo meu que ele é eletricista. E na época ele trabalhava para uma companhia, mas o desejo do coração dele era ter a própria companhia dele. E aí eu conversando com ele lá, né, e eu estava passando o trabalho para ele, porque a minha área não é elétrica, e a gente conversando, ele virou para mim e falou assim: "Poxa, Paulinho, você não tem medo, cara?" Aí eu falei: "Vai, mas medo de quê, Marcão?" Aí ele: "Pô, cara, medo de faltar trabalho, medo de não conseguir, sabe, dar conta, né, de faltar dinheiro. Você não tem medo não, cara, dessas coisas?"
no seu business? Eu virei para ele e falei, mano, eu tenho medo. Aí ele, pô, aí você me desanima. Ele falou, né? Pô, aí você, cara, me desanima, aí você não me encoraja. Eu virei para ele e falei, não, cara, eu tô te sendo sincero, eu também tenho medo. Mas a diferença é que eu não deixo esse medo me paralisar. É como aí no Brasil, né, tem aquele jargão, se der medo, vai com medo mesmo. E é bem dessa forma mesmo, tá, pessoal? Se der medo, vai com medo mesmo, porém se prepare antes. Mas, Paulinho, como que eu vou me preparar para aquilo que eu não sei? O que eu vou encontrar no meio do caminho? Se prepare minimamente, pô. Se prepare minimamente, né? No meu caso aqui, eu sei que, né, se eu quero abrir um business e aí eu vou trabalhar com americanos, poxa, não é preciso ser engenheiro ou cientista, né, para saber que eu vou ter que minimamente ter um inglês, não é verdade? Então, você vai ver que muitas vezes as pessoas elas se bloqueiam, né? Em todos os seus níveis de atitudes, que até mesmo aquelas ações e atitudes que já estão na palma da mão delas, e aí elas acabam não fazendo nada, não tomam nem aquelas atitudes que fogem ao seu controle, mas também nem aquelas atitudes que estão no seu controle. Entende? Eu tenho certeza que tem coisas que estão na sua mão hoje que você já poderia estar agindo, que você já poderia estar atuando, sabe, para melhorar as possibilidades de resultados para a sua vida, mas você não tem feito. E como nós estamos tratando aqui por conta de medo, entende? E aí eu e você precisamos entender que todo o nível de transformação que você deseja viver na sua vida, ele vai se dar através de atitudes que você vai ter que tomar. Uma vez eu estava lendo o livro do Thiago Nigro, né? O Primo Rico, o primeiro livro dele é do Mil ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho. E, cara, uma das coisas de todo o conteúdo do livro, sabe? Ali no início, ali já foi o que mais me marcou, quando ele fala sobre 6 atitudes que, se você quiser transformar a sua realidade, você vai ter que tomar, né? E eu tenho até um vídeo aqui que eu gravei a respeito disso, mas eu vou citar uma só atitude. É quando ele fala que você vai ter que tomar decisões não muito compreendidas. E as pessoas, muitas vezes, na maioria delas, não vão entender as decisões que você vai precisar tomar para mudar a sua vida, para mudar a sua situação e realidade, né? Então, eu e você precisamos entender, né, que se você do outro lado, quiser viver a transformação na sua vida, você vai precisar tomar atitudes, você vai precisar encarar o medo, sabe, de ser rejeitado, de não ser compreendido ou entendido. Você vai ter que encarar o medo, sabe, de não dar conta. Pô, será que eu vou dar conta, cara? Será que eu consigo? Você vai ter que encarar isso, se você quiser viver transformação em algum nível da sua vida, entende? E aí, para a gente caminhar então para o encerramento aqui, eu gostaria de compartilhar com você só mais uma passagem bíblica, né? Uma história bíblica. Eu não sei se você está muito familiarizado, né, com a Bíblia, e aqui você sempre vai me ver falando, né, de Bíblia. Você pode, poxa, Paulo, mas você fala muito, você usa muito. É porque é o livro que dita as normas da boa conduta para a sociedade, entende? Até hoje, né? E aí eu me lembro da situação de Abraão, quando Deus, né, vira para ele e fala: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e vai. Vai para onde? Vai para a terra que eu vou te mostrar. A história bíblica vai dizer que Abraão ele estava muito bem, resolvido, estava na terra do seu pai, na casa do seu pai ali, seu pai já era rico também, sabe? Ele tinha uma vida, abastada, tinha uma vida tranquila, não precisava de estresse. Mas o que Deus tinha para ele era algo maior, entende? Tava bom, mas você vai ver que na maioria das vezes o bom é o inimigo do excelente. E o que Deus tem para você não é apenas o bom. O que Deus tem para você é o excelente, entende? Mas muitas vezes você, com medo de se expor, com medo de se arriscar, você tem se contentado apenas com o bom, né, que essa vida tem proporcionado. E Deus está lá na frente chamando: meu filho, vem, dá o passo, sai do barco, né? Como Abraão ali, Abraão teve que se expor ao risco. Abraão teve que superar o medo. Poxa, para onde que eu vou? Deus não falou, Deus só falou que era para ele sair. Ele teve que abrir mão de tudo que ele tinha. Mas o que aconteceu? Qual foi o nível de transformação que ele viveu na vida dele? Poxa, ele não podia ter filho.
ele passou, né, ter filhos, gerar filhos, gerou filhos para as multidões. Ele já era rico, mas ele agora, pô, se tornou milionário, né? Podemos colocar assim. E mais do que todos os resultados externos que ele obteve na vida dele, o maior resultado foi a transformação dele próprio, um homem medroso. Na história dele você vai ver diversas vezes, né? Ele mentindo por medo e tal, tal, tal. Então assim, e lá no final você vê que ele obteve essa transformação de vida pessoal, não apenas os resultados, porque eu acredito, pessoal, que os resultados, né, nada mais são do que o reflexo de quem nós somos. Então, à medida que você se expõe, que você vai vencendo os seus medos, você vai se transformando, você vai avançando, você vai se melhorando, se lapidando, se esmerando, se polindo, né, e se tornando uma pessoa melhor. Eu acho que o maior resultado de todos é esse, tá? E essa é a vontade de Deus para você. Que você, em superando os seus medos, você avance, cresça, prospere nessa terra, nessa vida, porque aí os resultados serão consequências de quem você se torna, ou de quem você se tornará, né, no caminho. Mas é no caminho que você vai ter que vencer os seus medos, tá? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Essa palavra tem falado muito ao meu coração, né? E eu tenho certeza que Deus quer falar com vocês também. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui. Fazendo isso, você nos ajuda, né, a entender que nós estamos no caminho certo, né, criando essa comunidade aqui no YouTube de dentro para fora, uma comunidade que cresce com propósito, com propósito. Aqui a gente vai falar sempre, né, de vida de Deus, fé e propósito. Por que, Paulinho, essas coisas? Porque eu acredito que é o que funciona, é o que nós precisamos para nos tornarmos quem Deus de fato deseja que nós nos tornemos, né? E toca aqui nessa setinha, encaminha esse vídeo para aquela pessoa que você conhece, lá no grupo da família, né? Lá no grupo do trabalho, dos amigos, ok? Se puder, né? No grupo do trabalho, que às vezes é fechado, não pode, né? Né? Mas fazendo isso também, você certamente vai ser um canal de bênçãos para a vida de alguém, E esse é o propósito, né? A gente crescer e contribuir, cooperar com os demais, ok? E se você se viu nesse vídeo, nessa palavra, nessa mensagem aqui, compartilhe, escreve aqui embaixo assim, ó, eu vou avançar, porque você não pode deixar com que o medo te paralise. Como esse meu amigo, né? Poxa, hoje ele já tem o business dele, mas por quanto tempo ele, sabe, com medo, ele deixou o medo governar, o medo paralisar a vida dele, os resultados dele, tá entendendo? Então, assim, da mesma forma, né, eu fui e comecei a fazer jiu-jitsu, chamei ele, não, pô, não vou lá, cara, lá machuca, não sei o quê. Aí depois, um dia que ele foi, ele agora virou piolho de jiu-jitsu também. É muito bom, né, quando você experimenta de algo bom, sabe, de algo que transforma a sua vida e você quer compartilhar isso com outras pessoas. E você tá vendo, tá trazendo outras pessoas com você. Isso é maravilhoso. É por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo para você, para te abençoar. Tá bom? Então é isso, ficamos por aqui. Faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.